pessoal, sou o Miquel Sousa do canal Jogos do Tabuleiro e hoje tenho aqui também mais uma convidada muito especial. Olá, Carolina, Olá, tudo bem? tudo bem? E contigo? Também. Com pouco tempo para jogar estas coisas todas. É uma pena. É uma chatice sempre. E hoje vamos falar aqui de várias coisas. Embora eu acho que depois no final vamos poder fazer uma conclusão mais ou menos global daquilo que vamos falar, mas como vamos falar aqui de várias coisas, para já não vou dizer aqui o tema. Vamos começar com a pergunta que eu costumo fazer sempre aqui às pessoas, que é: quem és tu, Carolina? É uma boa pergunta, de facto. Então, eu sou a Carolina, sou formada em Criminologia e tenho também pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento. Trabalho principalmente agora como tradutora, freelance, mas tenho trabalhado também em projetos de investigação, na minha área principalmente, e sou presidente da Associação Quebra-Dados, que é uma associação dedicada a todo tipo de jogos de mesa, incluindo jogos de tabuleiro, jogos narrativos, jogos de miniaturas, e que queremos promover os benefícios e promover para pessoas de todas as idades a experimentarem e a começarem a jogar este tipo de jogos que achamos que são bons para toda a gente. Já tivemos aqui uma pequena introdução a alguns dos temas que vamos falar. Eu penso que dá para perceber isso. E então, a segunda pergunta que eu faço sempre a quase toda a gente, mas penso que tenho feito mesmo a todas as pessoas que têm cá vindo, que é: qual é que é o teu percurso como jogadora? Ora, admito que é recente, é bastante recente. Eu, como quase toda a gente, quando era mais nova, joguei Monopólio e pouco mais. Acho que Party and Company e esses assim de cultura geral, Trivial Pursuit e não sei o quê, mas não era muito. Não era ávida jogadora, na verdade, quando era mais nova. Isto E nos de- anos 70. Estás-me Não? a dar. Não, não, não. Assim, eu sou da geração dos 90s, back to the 90s. Depois, quando mais ou menos na altura da faculdade, eu tinha uma amiga, tinha e tenho, continua a ser minha amiga, mas uma amiga minha tinha em casa. Tinha uma casa espetacular que tinha. A casa da avó dela tinha uma piscina e ela tinha o Catan. Então, na altura da faculdade, uma pessoa tem todo o tempo livre do mundo, porque só faz faculdade e pouco mais. Então, no verão, aqueles 2 meses de férias que uma pessoa nem sabe o quão bom é até deixar de os ter, Pois. era É- todos os dias, sempre que se podia, íamos para a piscina e jogávamos Catan. Ela ensinou-me a jogar, ensinou-me a mim e aos meus amigos, e eu aprendi o Catan e achei incrível, é o melhor jogo de sempre. Ela também tinha o Caravelas, e experimentámos uma vez, mas era muito complicado, então voltámos ao Catan. Pronto, e passaram-se os anos em que eu era jogadora de Catan, só. E depois estava a sair da faculdade, acabei o curso, já estava a trabalhar enquanto estava no curso, mas comecei a trabalhar a tempo inteiro, em vez de só part-time. E os meus amigos, comecei a ver que o pessoal, pronto, à procura de trabalho, começam a mudar-se para Lisboa, começam a mudar-se para fora do país, os amigos que ficaram no Porto, horários incompatíveis, e eu comecei a ver, opá, eu agora saio de casa para estar com pessoas uma vez por mês, o que é isto? Não pode ser. Estava a ver os meus dias a ficarem muito vazios e eu sempre fui uma pessoa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de ter, como se chamam, os hobbies, não é? Ter passatempos e sempre tive várias atividades extracurriculares e de repente deixei de ter o curricular, não é? Porque acabei a faculdade e deixei de ter as atividades extracurriculares porque pronto, uma pessoa deixou de ter tempo para a tuna, porque saiu da faculdade, também saí do teatro onde andava, saí das aulas de música, pronto. De repente não tinha atividades e queria ter atividades, então pensei, vou começar um hobby novo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E andava assim à procura de umas coisas para fazer e de repente apareceu no Facebook, que é a coisa boa das redes sociais, Noite de Dungeons and Dragons, assim, numa loja aqui no Porto. E eu já tinha ouvido falar de Dungeons and Dragons pronto, nas televisões, nos filmes, nas séries, e
Bem, eu gosto de fantasia, adoro fantasia, sempre fui grande leitora de livros de fantasia. Vamos lá ver como é que isto é, o que é que isto é. Lá apareci na loja, muito tímida, levei uma amiga, arrastei-a comigo, por favor vem comigo que eu não quero ir sozinha. E ela foi comigo e pedi lá às pessoas da loja, olha, posso ver esse jogo, posso ver como é que é? E eles, sim, senta-te aqui, foram espetaculares comigo, sempre, olha, é assim que se joga e não sei o quê e tal. Explicaram-me tudo, deixaram-me assistir. Depois lá experimentei, na vez seguinte em que fui lá à loja, jogar. Depois fui a outra loja, descobri que afinal havia 2 lojas no Porto, onde se jogavam jogos que eu nem sabia que existiam. Lá comecei a ir todas as semanas, 3 vezes por semana, de repente já tinha atividades outra vez, já havia pessoas, já interagia, fantástico. Comecei a jogar Dungeons and Dragons 2, 3 vezes por semana, entrei assim numa paixão louca por Dungeons and Dragons. E depois conheci bastantes pessoas com o jogo, criei amizades com as pessoas com quem jogava Dungeons and Dragons, e a certa altura uma pessoa olha para a parede do sítio onde joga Dungeons and Dragons e tem lá uns board games. E eu, ei pessoal, está ali o Catan, eu gosto muito de jogar Catan, vamos jogar Catan. E lá ensinei ao pessoal. Eles não conheciam Catan? Acho que alguns já conheciam, mas lembro-me que ajudei a explicar as regras, ou fui eu que insisti para jogarmos, mas outras pessoas já tinham jogado. Mas não tínhamos o hábito em grupo de jogar board games, era só Dungeons and Dragons, éramos muito vidrados, ainda hoje somos, mas começámos a jogar board games e tal, e depois, isto é fixe, vamos experimentar outros, vamos ver outros, lá experimentámos. Já não lembro qual foi a ordem, mas experimentámos os normais a seguir, não? O Splendor, o Ticket to Ride, assim, aqueles mais famosos que são assim mais de gateway, não é? Como se diz. E de repente começámos a ir todas as semanas, para além de irmos jogar Dungeons and Dragons, começámos a ir todas as semanas experimentar jogos de tabuleiro também à noite, e vinha mais gente, e vinham pessoas diferentes e tal, juntávamos todas as sextas, ou todos os sábados, ou íamos para a casa de alguém. O pessoal começou a comprar na net, uns quantos e tal. Pronto, e comecei a jogar frequentemente jogos de tabuleiro, mais por aí, mais pela onda de eu e os meus amigos experimentarmos depois de já jogarmos há uns tempos Dungeons and Dragons. E depois convenci os meus amigos todos que, e tal, estes jogos não são para mim, eu não sou pessoa de jogos, e eu convenci-os todos a experimentar e viciei-os a todos, o pessoal da faculdade e o pessoal de secundário, não sei o quê. E uma das minhas grandes amigas, que antes dizia que não jogo, jogos não é para mim, começou cada vez mais a gostar também destes jogos e disse, virámos-nos uma para a outra um dia, ela virou-se para mim e disse, olha, não achas que falta no Porto, assim, uma associação, um grupo, um espaço para promover estes tipos de jogos para as pessoas ditas comuns, que não são já do hobby, porque foi o caso dela, não é? Ela não conhecia o mundo e foi um pouco arrastada por mim, mas gostou e hoje em dia gosta imenso de jogar mais board games do que outros tipos. Ela não... Dungeons and Dragons e outros jogos narrativos não são muito para ela. Ela gosta do facto de haver um vencedor, há regras e estratégias e há um vencedor que nos jogos narrativos não existe, e ela fica um bocado confusa com essa situação, não gosta muito, mas gosta muito de jogos de tabuleiro, e juntas pensámos no que realmente achávamos que faltava um espaço no Porto, uma associação no Porto que se dedicasse a todos os tipos de jogos, porque há muitos grupos que se dedicam a um tipo específico de jogo, não é? Há o grupo de board gamers, como há em todas as cidades, assim, maiorzitas, não é? Há os grupos de role players, dos jogos narrativos, há os grupos dos wargames, que aqui no Porto é a Brigada Tripeira. Há vários grupos, assim, mais isolados, porque também faz sentido o serem, porque são daqueles tipos de jogos específicos, mas nós que gostamos de vários tipos de jogos, como é o meu caso, que até agora, conto nos dedos de uma só mão os jogos que eu experimentei que não gostei, incluindo jogos narrativos, jogos board games, jogos miniaturas, etc. Se calhar
este tipo de pessoas, se fará falta e fazia falta, nós sentimos que fazia falta, algo que unisse estes grupos diferentes e dissesse, olha, temos aqui um ponto de encontro para estes grupos todos diferentes se juntarem e criarem um overlap entre pessoas que gostam de vários tipos de jogos, trazer gente nova para os hobbies, fazer com que o pessoal se junte, converse, discuta ideias, crie projetos em conjunto. Então criámos a Associação Quebra-Dados para aqui no Porto, que não tem feito ainda muito porque é extremamente recente, foi criada em 2019, fez muito recentemente 1 ano, fez o mês passado 1 ano e pronto, e com os vários... Pronto, uma associação no início demora sempre um bocadinho até pôr as atividades a correr e depois agora com esta situação toda mais demorou ainda, claro. mas acho que está a correr bem e acho que o feedback das pessoas tem sido muito positivo com aquilo que nós temos efetivamente conseguido desenvolver. Nós tínhamos muitos planos que tiveram que ser adiados e que estão agora adiados para 2021, mas aqueles que conseguimos realmente concretizar têm tido um feedback positivo, por isso estamos muito contentes. Referiste aqui uma coisa curiosa, que foi, tu foste sozinha a esses primeiros encontros. Não bem sozinha, eu arrastei uma amiga minha para ir comigo. Não foste sozinha. Foram, sim. Então, 2 jovens. Tu achas que isso contribuiu para serem mais bem recebidas no grupo? Quando eu arrastei a minha amiga foi só quando eu fui a primeira vez e a primeira vez foi só para assistir, só para ver. Eu sou daquele tipo de pessoas que gosta de saber no que é que se está a meter e não me atiro de cabeça para nada. Então fui ver primeiro... É engraçado, não é? Fui ver primeiro uma sessão de D&D antes de realmente ir jogar. Aliás, até vi 2 antes de realmente começar a jogar. E arrastei uma amiga minha para ir comigo. Se calhar, não sei se ajudou a eu ser melhor ou não recebida, mas ajudou-me a mim a ter confiança de ir experimentar, porque ir sozinha, não só por eu ser tímida, mas fazendo já um pouco a transição para um tópico que vamos falar, enquanto mulher, ir sozinha para um ambiente que eu sei que é provável que esteja repleto apenas de homens, apesar de não ter medo, há sempre aquela coisa de nunca se sabe. Nunca se sabe bem qual vai ser o ambiente e não tem a ver com os jogos em si, porque também não iria sozinha ver uma outra atividade normalmente dominada por homens, sei lá, ver um jogo de futebol ou assim, não iria sozinha, não teria problema nenhum de ir, mas e tenho a certeza que nunca me acontecerá, ou espero eu, que nunca me aconteça nada de mal, mas há sempre aquela coisa de que não é a mesma coisa. Não é, se eu souber que estão lá mulheres, e se calhar erradamente, mas tenho mais segurança de ir, já estou naquela do pronto, ok, tá, já não é tão arriscado, digamos. Não, lá está, não por achar que vai acontecer algo de mal, mas por imaginar que se calhar o ambiente não será o mais acolhedor. E pode ser um preconceito errado e sinceramente não senti nas primeiras vezes em que fui quer assistir, quer experimentar, e quando fui experimentar já fui sozinha, já não arrastei ninguém para ir comigo, mas nos primeiros tempos em que estava a experimentar não senti resistência para a minha entrada e éramos muito poucas mulheres na sala. Houve muitos dias em que eu era a única, eu ia todas as semanas, lá está, 2 vezes por semana, às vezes, e houve muitas vezes em que eu era a única, houve outras vezes em que eu era uma de 2. Hoje em dia já sou uma de 6 ou 7, já fico muito contente, já é diferente, porque eu comecei a jogar, estamos em 2020, eu comecei a jogar há mais ou menos 5 anos. 4 anos e meio, vá. Tinha que fazer contas, já não lembro do mês ao certo em que eu comecei, mas sim. E apesar de ser muito pouco tempo, não é? 4 anos não é nada, ou 5 anos não é nada, já houve uma evolução muito grande. Eu sinto que já houve uma evolução muito grande nesse sentido, porque lá está, no início não havia tantas, ou pelo menos se calhar havia mulheres, mas a jogar em casa. Também é muito provável. E pronto, então daí que as primeiras vezes, sim, quando eu fui pela primeira vez de todas, eu pedi a uma amiga minha, por favor,
vem comigo, não vamos ficar muito tempo, eu prometo, são só 20 minutinhos só para eu ver como é que é, para me sentir eu própria mais segura. Mas devo dizer que as primeiras vezes que fui não senti absolutamente nem resistência, nem aquele ambiente que eu achei que pudesse sentir. Depois, mais tarde, houve uma visita ou outra, em que de facto senti alguma, com pessoas que eu não conhecia, obviamente, com pessoas que não me conheciam a mim e que eu não conhecia, apesar de eu já ser mais frequente neste mundo, mas no início eu não senti, e ainda bem, porque tenho receio que se tivesse sentido esse desconforto não tinha continuado. Pois, tinha condicionado a experiência. Sim. Porque, por exemplo, nós aqui em Leiria já organizamos encontros há muito tempo. O fenómeno de surgimento de participação de mulheres nos nossos encontros não foi desde o início. No início, claramente, havia muito poucas mulheres e agora a coisa está mais equilibrada. E até nas investigações que têm sido feitas sobre este momento sobre utilizadores, eu diria que, pelo menos no caso dos board gamers, anda apenas nos 15%, que é muito pouco. Pelo menos naquelas que respondem aos inquéritos que normalmente são feitos no Board Game Geek e coisas dessas que normalmente é sempre a base onde se vai fazer isso. O que também desvirtua um pouco ou pode criar um enviesamento, porque claramente são pessoas que levam um hobby já de um modo muito intenso para serem frequentadores da plataforma. Temos que ter sempre isso em consideração. No entanto, anda longe dos 50-50. Isso é certo. Penso que é um facto que toda a gente reconhece. E de conversas com muitas pessoas, e até pessoas que depois nós até conhecemos pessoalmente e que depois convidamos para ir a este tipo de coisas, dizem-nos sempre que não têm a vontade para irem sozinhos. Sozinhas, especialmente. Sozinhos têm também algum desconforto, mas vão mais. Sozinhas, nem por isso. E existem muitos debates sobre isto, não é? Porque é que existem muito menos mulheres a jogar jogos de tabuleiro. Os outros nós sabemos também, a proporção também não é igual dos digitais, mas porque é que existem tão poucas pessoas a jogar jogos de tabuleiro, tão poucas mulheres? É estranho, o que é que tu achas? Ora, eu acho que é uma pergunta, obviamente, muito complicada, e acho que cada mulher, porque especificamente estamos a falar de mulheres, né? Cada mulher tem a sua interpretação e tem os fatores que acha que são mais importantes nessa questão. Eu acho que não há nenhum único fator que influencie essa questão de forma mais importante do que os outros. Acho que há conjuntos de fatores que vão fazer com que isso aconteça e para algumas mulheres vão ser um conjunto de fatores X, Y e Z e para outras vai ser o A, B e o C. Mas acho que acho que um dos fatores que pode afetar o facto de muitas mulheres não experimentarem é a falta de saberem que existem, a falta de conhecimento de que existe este mundo, porque eu sabia que existia, vou falar de Dungeons and Dragons porque foi o meu gateway para este mundo, digamos, por exemplo, eu joguei Catan durante muitos anos, só Catan, sem sequer me lembrar que podia haver outros board games tão bons ou melhores por aí, não é? Eu jogava em casa da minha amiga, divertíamos-nos e nem sequer me passou pela cabeça que podia haver todo um outro mundo, ou se me passou pela cabeça, não fiz questão de ir pesquisar, podia haver todo um outro mundo de jogos por aí para eu experimentar e que eu ia gostar de jogar. E acho que é mesmo uma pessoa não sabe que existe, porque agora já se sabe mais, não é? Mas, não sei, há 10 anos atrás, quando eu entrei para a faculdade, não se jogava, não se sabia, não se falava. Ou sabia-se que existia, mas provavelmente não se desconfiava, não se fazia ideia que proporcionava aquele tipo de experiência. Sim, e tão diferentes. Isso é que é tão diferentes uns dos outros, porque eu acho que aquilo que eu não sabia era que havia jogos, não só tantos, mas tão diferentes uns dos outros. Pensei, na minha ingenuidade, que pronto, eu conheço aquele e gosto daquele e só vou gostar daquele. Os outros devem ser tipo o Monopólio. Pronto. Ou não vale a pena. Pronto, eu gosto daquele, não vale a pena experimentar mais. Tá bem assim, não é? Não tinha mesmo noção da quantidade e qualidade diferente das experiências que realmente os jogos podem proporcionar, como estavas a dizer. E acho que muitas vezes é mesmo o não saberem.
E porquê é que não sabem? Não é? Aí vem a questão, não é? Porque é que, se calhar, porque se uma pessoa normal, seja homem, seja mulher, seja qualquer género, não vai saber cair do céu que existem jogos, não é? Ou vai pesquisar, ou tem alguém que o puxa para experimentar. E acho que é esta segunda hipótese que trará mais pessoas de todos os géneros, mas também mulheres, porque foi assim que eu trouxe os meus amigos todos e as minhas amigas todas, já que estamos a falar de mulheres, foi assim que eu trouxe as minhas amigas todas para experimentar. E algumas experimentaram e disseram, não, continuam a dizer, não gosto muito de jogar, e têm as suas razões, e outras experimentaram e concordaram comigo. Eu não fazia ideia que isto era tão giro, eu não fazia ideia que isto era tão fixe, e até são elas às vezes a insistir comigo. Eu que agora jogo jogos todos os dias e às vezes apetece-me uma pausa, elas não, vamos jogar aquele que tu me ensinaste no outro dia, eu gostei muito desse, vamos jogar esse. Então, no fundo, todas as mulheres precisavam de uma amiga Carolina. Eu acho que sim. Ou de um amigo Micael, ou de uma amiga Francisquinha, ou de um amigo Joãozinho, que se calhar, pronto, sem pressionar ninguém, obviamente, mas que, Não, a pressionar e obrigar. mas que pelo menos que temos que, se queremos mais pessoas diversificadas a experimentar, temos que fazer por convidar essas pessoas a experimentar. E por puxá-las um bocadinho a experimentar. E acho que os encontros semanais e mensais dos grupos de board gamers que existem assim nas cidades maiorzitas de Portugal são fenomenais para isso, porque são um grupo que se organiza, escolhe um sítio, ou não sei como é que fazem aí, mas aqui no Porto tem um sítio fixo e depois de vez em quando variam, mas normalmente é sempre no mesmo sítio. As pessoas já sabem que existe aquilo e quando não sabem, descobrem, vão lá experimentar. É tudo pessoal espetacular, que ensina jogos, que leva as suas coleções privadas de jogos aos sacos e sacos e que estão lá para ensinar as regras, e que se alguém aparecer sozinho, que eu acho que não é muito comum, mas se alguém aparecer sozinho, tem sempre com quem jogar, e acho que esse tipo de grupos são fenomenais. Têm um pouco, se calhar, talvez não, talvez eu esteja enganada, mas a minha ideia é que se calhar estes grupos organizam esses encontros semanais e vão, mas não, se calhar não fazem tanto esforço para trazer gente nova como para jogar com as pessoas que já têm. Não estou a dizer que eles não fazem esforço, mas se calhar, como já têm os encontros definidos, se calhar seria importante publicitar estes encontros em espaços públicos, quer digitais, quer físicos, onde ainda não estão a ser publicitados. Por exemplo, as faculdades. Eu nunca vi nada nas duas faculdades que eu frequento mais, que é a de Direito e a de Psicologia, aqui do Porto, eu nunca vi nenhuma menção ao grupo de board gamers do Porto, e eles fazem encontros há anos e anos. Portanto, por que não meter lá um flyer, não é? Por que não organizar lá eventos? Não estou a dizer que tem que ser eles a organizar. É isso uma das coisas que a Associação Quebra-Dados quer vir a fazer quando a situação atual nos permitir, mas são esse tipo de atividades que eu acho que são importantes para trazer exatamente esta gente nova, porque não podemos estar à espera que sejam as pessoas que não sabem que venham ter connosco. Temos que fazer um pouco, se queremos gente nova, né, temos que fazer um pouco nós o exercício de ir lá pescá-las, ir lá buscar, ir lá mostrar o que existe. Sim. Isso é uma coisa que nós fazemos muito aqui em Leiria, e do início tínhamos poucas pessoas, mas quando conseguimos fazer uma boa estratégia de comunicação, a tocar em vários sítios, isso aconteceu. Olha, por exemplo, se tu fores à FNAC de Leiria, tens lá, na zona dos jogos, um cartaz com os nossos encontros com as atividades, e muitas pessoas já vieram porque compraram lá os jogos e depois têm um sítio para experimentar. Porque depois também fazemos atividades com escolas, com a própria ludoteca municipal, imensas coisas. No hospital também já há pessoas que depois das atividades que fazemos no hospital vieram, e assim a coisa foi crescendo, mas sempre de um modo bastante sustentável. Ou seja, as pessoas vêm lentamente, vão ficando e gera-se comunidade, e foi assim que nós fomos crescendo. Claro. É o nosso exemplo. Claro. E aqui eu sei que o grupo de board gamers do Porto também dinamiza muitas coisas. Lá está, neste momento não, mas dinamizava muitas coisas. Exceção, e sei que também. Exato, não vale a pena falar da situação atual. Estar ao normal e havemos ter os encontros todos novamente. Estou ansiosa.
Mas eu sei que eles também dinamizam, também, sei que eles também vão às escolas, quando as escolas o permitem, que também não é propriamente sempre. Isso exige um trabalho muito específico também nas escolas. Exato, Muito pois é. específico. Não pode ser qualquer pessoa a Não, fazê-lo, não, não, não. nem, Não é, nem pode ser feito de qualquer não, forma. não, não. Pois é, pois é. Tem um método muito próprio. Claro, claro. Mas sei que eles também dinamizam assim atividades e eles têm a InvictaCon, que é absolutamente fenomenal para trazer imensa gente. Há muitas atividades, pronto, estou a falar dos board gamers, mas os grupos todos de jogos do Porto já têm dinamizado coisas e eu acho que são, obviamente, muito importantes. Só que também não são só esses, não é só falta de vontade ou falta de esforço, entre aspas, dos já jogadores que influencia, não é? Como eu estava a dizer, são muitos fatores ao mesmo tempo. Temos o facto que eu já falei de que às vezes para as mulheres, isto voltando ao assunto, né, das mulheres a jogar, de que às vezes as mulheres pensam, ora, se eu vou lá entrar e aquilo é só homens, eu tenho algum receio que eles olhem para mim de certa forma, talvez pensem que eu não pertenço ali, por ser mulher. Algumas podem pensar isso, outras podem não pensar de todo. Temos o facto de que algumas não conhecem de todo que existe, que era o meu caso antes também. E depois temos, acho eu, que é um pouco, não podem ser só os jogadores a puxar jogadores novos. Acho que tem que ser um bocadinho também trabalho da indústria de o fazer, não é? De, se calhar, de talvez dirigir um marketing mais, não digo dirigir para as mulheres, porque acho que isso também as estratégias normalmente fazem backfire e não correm bem. Quando eles tentam pintar uma coisa de cor-de-rosa e dizer, olha, isto é para mulheres, eu fico, vem-me assim uns acessos de raiva, mas não é isso que eu estou a dizer, mas de tentar, se calhar, nas suas estratégias de marketing, sejam elas quais forem, Fazer outro tipo de produtos, fazer provavelmente. uma coisa mais inclusiva, talvez. Tiveste o exemplo agora do Wingspan, que é feito por uma mulher e que não é, a caixa não é cor-de-rosa, até é azul, não é? Exato. Por acaso até é azul. Mas, Exato. mas a abordagem ao jogo tocou em algumas coisas que eu te quero referir a seguir, que foi alguns elementos de design que provavelmente criaram algum tipo de fascínio naquilo que são os jogadores que não eram os jogadores habituais. Pelo tema, pelo tipo de ilustrações utilizadas, por essas coisas todas, que também têm muita influência nos jogos. Isso que te queria perguntar agora é, falámos um pouco do contexto social, acabou por ser o contexto social aqui numa análise de género, mas também há o contexto do próprio jogo, que são os jogos que geram as experiências. Tu achas que os jogos que existem, e por vezes os jogos que são apresentados às pessoas e também aqueles que estão no nossa imagem construída, porque há uma certa preconceitos sobre o tipo de jogos que são, impedem as mulheres ou não são tão convidativos às mulheres ou os perfis, que podem ser de homens, que se identificam com o género feminino, de entrar neste hobby? Eu não acho que seja propriamente uma questão de design de jogos. Claro que não falo com toda a certeza do mundo, porque nestas coisas dos seres humanos nunca dá para falar com toda a certeza do mundo, nem mesmo depois de estudos e estudos e estudos publicados, uma pessoa nunca tem as certezas. Mas eu penso que é provável que certos tipos de design de jogos apelem mais a certos tipos de pessoas, seja qual for o género da pessoa, dessas pessoas, e outros tipos de designs apelem mais a outros tipos de pessoas. E é provável que alguns tipos de designs que apelam a tipos diferentes de pessoas acabem por calhar em que os grupos se dividam mais ou menos, em que pessoas que se identificam com mulher talvez tenham maior probabilidade de tendências de gostar mais de certos tipos de jogos e deem aspas para as pessoas que se identificam como homens. Talvez isso seja o caso nas estatísticas, mas eu não acho que seja essa a questão. Acho que a questão é um pouco mais de aquilo que a indústria olha como sendo o seu público-alvo, porque pronto, todos nós sabemos que lá está, há poucas mulheres a jogar em comparação com a percentagem de homens. Olhando para
para a dicotomia. E nem sequer falando nos outros géneros que existem. Quando sai um jogo novo, ou quando se pensa em criar um jogo novo, ou quando se pensa em fazer um marketing de um jogo novo, ou de um produto novo qualquer, na verdade, quando se pensa em fazer um marketing de um produto novo qualquer, tu olhas para o público-alvo daquele produto e, dependendo do público-alvo, tu vais estabelecer toda a tua estratégia, os anúncios que vais criar, a forma como vai ser a apresentação, a embalagem, isto e aquilo, de acordo com as pessoas a quem tu queres vender o produto. Ora, a indústria olha para as estatísticas e diz: 90% dos jogadores são homens, ou pelo menos identificam-se como homens, e apenas uma pouca percentagem identifica-se como mulher. Então, nós vamos fazer, o nosso público-alvo são homens, então nós vamos fazer as nossas estratégias de marketing para homens. Então, a nossa capa, a nossa embalagem, os nossos anúncios na televisão, os nossos anúncios isto e aquilo, vão ser dirigidos aos homens. Obviamente que nem todos os jogos são pensados dessa forma e obviamente que há sempre marcas que são mais inclusivas, há desenvolvedores de jogos independentes que não olham para as coisas dessa forma, mas as marcas, se calhar, maiores, digamos, que são as que acabam por chegar a muito mais gente, porque têm mais dinheiro por trás ou porque têm maior alcance, essas, se calhar, já fazem essas estratégias dirigidas para o típico jogador, aqueles que eles acham que é o típico jogador, e acabam por criar esta bola de neve em que, como olham para as estatísticas e dizem 90% dos jogadores até agora têm sido homens, então eu vou criar um marketing em que o público-alvo é homens, então é normal que as mulheres olham para aquele anúncio ou aquela capa ou o que é que seja, que foi desenhada a pensar em homens e dizem, isto se calhar não é para mim. Não é? Se calhar, obviamente que eu não estou a dizer que as mulheres todas olham para uma capa azul ou com um soldado ou o que é que seja o estereótipo de género que queiramos aplicar ao género masculino. Eu não estou a dizer que as mulheres olham para uma capa assim e dizem, este jogo não é para mim. Conscientemente, obviamente que não é verdade. Isto, a grande maioria das pessoas não faz essa associação. Mas se calhar inconscientemente estão a acontecer associações e processos que tenham a ver com experiências prévias, que tenham a ver com pressões societais, que tenham a ver com socialização das mulheres, em que desde jovens é-nos dito que guerras não é para nós, é para os meninos, as meninas não brincam com soldados, brincam com outras coisas. Felizmente hoje em dia já não há tanto esse hábito de dividir os brinquedos, felizmente, mas que muita gente teve esse tipo de socialização e continua a haver algumas pressões societais para certos papéis de género e certos estereótipos de género e, portanto, é normal que inconscientemente essas coisas tenham algum efeito psicológico que uma pessoa nem se apercebe que estão a ter, não é? Portanto, eu para mim acho que é trabalho um pouco também da indústria que tem interesse em que mais mulheres joguem, porque se mais mulheres jogarem, mais jogos eles vendem, não é? Claro. Eles querem é vender, querem é dinheiro. Lá está, há muitas marcas e muitos criadores de jogos, independentes e não, mas que olham para os jogos de forma bastante correta e inclusiva e fazem o seu marketing e o seu design a pensar nisso, e ainda bem que os há. Mas há muitos outros, se calhar, lá está, os melhores não, os mais, lá está, com maior alcance ou com mais dinheiro por trás, que se calhar vão fazer essa distinção que é uma faca de dois bicos, não é? Estão-se a auto-magoar. Exatamente, se prejudicar. Acho que é uma das questões principais. Eu li há pouco tempo um estudo muito interessante que dizia, já tinha uns poucos anitos, mas que dizia que numa análise dos desenhos das capas dos jogos de tabuleiro, 60%, tenho a certeza que sabes, certeza que já leste, 60% das capas quando apresentavam humanos, aliás, não, 60% das capas no total apresentavam humanos em que eram todos homens, ou pelo menos um homem,
ou um grupo de pessoas em que eram só homens, 60%, e a percentagem de capas que apresentava uma mulher ou só mulheres era tipo 5%. Ora, se as próprias capas mostram este diferencial, não é de surpreender que o público também vai ter um diferencial grande, não é? De 60 para 5. Acho que a cena engraçada desse estudo até era que concluía que há mais capas a mostrar ovelhas do que capas a mostrar mulheres. Eu fiquei naquela... Eu acho isso... não é de surpreender, não é? Que, obviamente, que não é consciente. Eu não olho para uma capa que tenha um homem e digo, não vou jogar este jogo. Não é consciente. Eu vou experimentar, independentemente de qual seja a capa. Mas, se calhar, inconscientemente, no geral, um dos 30 fatores vai ter uma influência. Eu acho que é preciso também ter um pouco de... tentar ultrapassar estas questões. Sem dúvida. É que eu ia-te perguntar mesmo isso, a citar esse mesmo estudo, que tinha concluído que havia, e penso que aquilo refere mais aos Eurogames, em que havia mais Eurogames que tinham mais ovelhas nas capas do que mulheres. Eu fico naquela que eu percebo... Para já, quem é que foi fazer esse estudo? Que é uma coisa interessantíssima, contar isso, não é? Mas acho que é super importante, porque, lá está, conscientemente, eu própria não olho para a capa e digo se vou gostar ou não do jogo, não é? Eu não faço esse pensamento, eu não tenho esse raciocínio de olhar para a capa e dizer vou ou não gostar deste jogo. Se tiver uma arte bonita, se calhar vai-me puxar mais. Mas independentemente de ter um homem ou ter uma mulher, se a arte for bonita, vai-me puxar mais. Mas de certeza que há pessoas que, ou pelo menos ao olhar para o total, isto mostra que a indústria está muito mais focada nos homens do que nas mulheres, não é? Independentemente do jogador individual não fazer essa associação, ou não fazer esse julgamento devido à capa, isto só representa que a indústria preocupa-se mais, ou quer representar mais, os homens. E a questão da representatividade, e tu disseste porque é que alguém se lembrou de fazer isso, as questões da representatividade ultimamente têm tido muita atenção, e acho que pronto, nos jogos não é tão central como numa televisão, numas séries de televisão, ou nos filmes, ou nos livros, né? Porque as questões da representatividade aí, ver uma personagem que é parecida connosco é completamente diferente do que ver personagens que não tenham nada a ver connosco, ou pelo menos para muita gente é, não digo para toda a gente, mas para muita gente é. Nos jogos não há tanto essa questão, porque aquilo que realmente importa depois de tu experimentares o jogo é a experiência que tiveste ao jogar o jogo, independentemente da capa, se é bonita, se é feia, se é cor-de-rosa, se é azul, se tem um homem, se tem uma mulher. O que importa é a experiência. Depois de experimentares o jogo, mas se calhar antes de experimentar o jogo, se calhar sem te aperceberes, tens ali uma associação a acontecer na tua cabeça, lá está, inconsciente, ou pelo menos, não sei, acho que a representatividade, embora nos jogos não seja tão central como noutras áreas, acho que é muito importante de considerar, nem que seja só porque realmente demonstra o que a indústria pensa dos seus jogadores e do que é que eles são e o que é que eles estão interessados. Eu não sei se viste um vídeo que eu fiz citando um excerto do livro do Ernest Adams, que é um designer e um investigador da área de estudos dos jogos, em que ele faz ele refere claramente, claro que aquilo são tudo generalizações, mas que existem padrões diferentes entre géneros que podem ser estudados nos jogos e que depois pode ajudar a compreender porque é que alguns funcionam mais com uns perfis do que com outros. Isto quando não estamos a definir entre perfis, estamos só a definir perfis de género, podemos fazer isto também para perfis psicológicos. Por exemplo, uma das coisas que ele refere lá, que eu acho que é muito interessante, uma diferença entre o modo como um homem ou uma mulher, ou um perfil de género pode gostar mais do jogo, está relacionado com o modo como resolvem conflitos, que é uma coisa interessante e que supostamente os homens e as mulheres resolvem os conflitos de modos diferentes. O que nos entra nas tipologias de jogos que nós vemos, e era aí que eu queria fazer depois aquela associação aos jogos com mais ovelhas do que mulheres nas capas, é que nós temos, por exemplo, os géneros que são duas dicotomias neste momento, que são, por exemplo, os jogos de guerra, em que tu vês a manifestação em produtos mais recentes nos American Games ou nos Ameritrash, em que tem muito conflito associado,
muito impacto direto, e nós temos os Eurogames em que o conflito pode até nem existir, é indireto e não é a mesma forma de lidar com a dinâmica de jogo que eu tenho visto, mas pode ser só uma percepção minha, porque nunca fiz nenhum estudo sobre isso, dá-me a ideia que é mais fácil colocar uma mulher a jogar um Eurogame do que um Ameritrash, por essa redução do conflito. O que é que tu achas sobre isso? Ora, eu acredito que isso seja verdade, tendencialmente, não é? Agora, e é muito fácil perceber o porquê, não é? Lá está. As pessoas gostam muito, quer dizer, as pessoas ao fazer essa divisão entre, pronto, vamos só falar de homens e mulheres para simplificar, mas pessoas que se identificam como homens ou como mulheres. Não tínhamos de estar sempre aqui a falar do perfil de género, mas o que se Sim, quer dizer é isso. exatamente, e de outros géneros, mas as mulheres, as pessoas, lá está, as pessoas falam dessas diferenças, as mulheres preferem isto, as mulheres preferem aquilo, os homens preferem isto e os homens preferem aquilo, e é muito fácil perceber porquê, porque claro que os homens preferem maior conflito, ou preferem não, ou se calhar têm mais tendência a jogar jogos em que o conflito é direto, e as mulheres têm maior tendência a jogar jogos em que o conflito não é tão direto, porque as mulheres desde cedo, desde muito jovens, no geral, são socializadas, são ensinadas a evitar o conflito. Normalmente, claro que há sempre exceções para tudo, mas normalmente as mulheres são educadas desde cedo a serem quem acalma, a não se exaltarem, a não baterem o pé para o que querem, a serem mais apaziguadoras, a serem mais calmas, mais maternais. Tendencialmente, se há uma irmã e um irmão na mesma família, a irmã é encorajada a cuidar do irmão, independentemente de ser mais velha ou mais nova. Há estudos que dizem, obviamente, tendencialmente, não é? Não quer dizer que seja o caso em todas as famílias, e graças a Deus que não é, mas as mulheres normalmente são, desde jovens, educadas de uma forma e os homens tendencialmente educados de outra forma. Para os rapazes é mais normal que os pais e as mães e os professores e os educadores e etc. digam, não, se ele está-te a bater, bate-lhe de volta. Ele está-te a chamar nomes, tu defende-te. Enquanto que para as mulheres, mais normalmente, é dito, diz a um professor, não levantes, não causes muitas ondas, ou as mulheres, uma menina bem comportadinha, menina bem comportadinha não diz asneiras, menina bem comportadinha não levanta a voz, mas o rapaz diz asneiras, boys will be boys, não é? Tipo, os rapazes fazem asneiras, boys will be boys, está-se bem, são rapazes, deixa-o estar, é juventude. As raparigas fazem asneiras, não, as raparigas não pode, uma menina bem comportada não faz isso, uma princesa não fuma, uma princesa não isto, uma princesa não aquilo. É normal que ao longo de anos de socialização e de papéis de género um pouco impostos neste sentido, que mais mulheres tendencialmente prefiram conflitos indiretos ou não existentes de todo, porque foi aquilo para o qual foram socializadas. Muitas, obviamente não são todas, mas muitas. O lado oposto da moeda para os rapazes, não é? Se tendencialmente os rapazes são socializados para baterem o pé e que o rapaz é o que vai conseguir fazer e é o herói da história e é o cavaleiro que vai derrotar o dragão e salvar a donzela, e é o isto e o aquilo que consegue, o empreendedor que faz e bate o pé e derrota os seus adversários, e quando são rapazes e jovens e crianças, pois é normal que ao crescer tenham tendencialmente maior preferência por jogos em que o conflito é mais direto. Os homens são os heróis das guerras e a mulher ficava em casa a tomar conta dos filhos. Esse tipo de socializações e de ideias e que damos às crianças desde muito cedo. Lá está, ainda há bocado falávamos dos brinquedos, em que os meninos tinham os soldadinhos verdes e as meninas têm o nenuco para cuidar. Esse tipo de coisas, todas juntas, vão levar a consequências muito óbvias, e eu consigo perceber perfeitamente que realmente possa ser verdade que tendencialmente as mulheres prefiram Eurogames e que tendencialmente os homens prefiram Amerigames ou American Games. Para mim faz sentido. Agora, que isso seja uma questão de que o cérebro das mulheres funciona de forma diferente por questões biológicas, não acredito,
porque se assim o fosse, não havia as exceções que sabemos que há. Não é? Não havia as muitas mulheres que existem, que gostam de jogos com conflitos e gostam de bater o pé e são empreendedoras e são isto e são aquilo. Se fosse uma questão de diferenças biológicas, não havia esses exemplos e não havia o outro lado da moeda, os homens mais cuidadores, mais carinhosos, mais apaziguadores. São pessoas que são pessoas. Na minha opinião, as diferenças têm a ver com a forma como uma pessoa foi socializada, com as experiências que ela teve ao longo da vida, com as pessoas com quem ela contactou ao longo dos tempos e claro que vai haver umas tendências para aqui e para ali, porque infelizmente ainda há tendências dessas diferenças de género na socialização dos rapazes e das raparigas, mas assim como o nosso eu de agora é influenciado pelas experiências do passado, o nosso eu do futuro vai ser influenciado pelas experiências do presente. Então, se nós puxarmos para que mais mulheres experimentem jogos, isto agora estamos só a focar em jogos, mas aplica-se a tudo na vida. Se nós puxarmos para que mais mulheres experimentem jogos de conflito direto e que mais homens experimentem jogos de pouco conflito ou de conflito indireto, eles podem gostar mais ou gostar menos, mas quanto mais experimentarem e quanto mais experiências diferentes do normal a que estão habituados eles e elas tiverem, mais se calhar o seu eu do futuro vai gostar mais desse tipo de jogos, não é? E nisto também... Eu pessoalmente comecei por jogar mais jogos de conflito direto e hoje sei claramente que o que eu prefiro é o conflito indireto. Foi constatando com a experiência, não é? É óbvio. Claro. Outra coisa interessante que o Ernest Adams também diz lá na referência dele, que é os homens têm muito menos aversão ao risco do que as mulheres. E tu disseste uma coisa muito engraçada logo no início, quando foste ao encontro, disseste logo, eu não ia lá sem saber o que era. Claro. Eu achei piada a isso porque identifiquei logo naquela linha, naquele tópico que ele punha logo aquilo. Não realmente, para uma mulher jogar um jogo, não vai jogar supostamente sem saber aquilo em que se está a meter. Mas aí eu discordo que tenha a ver, quer dizer, porque lá está, há muitas exceções, não é? Eu tenho a amiga que eu arrastei comigo, ela não fazia ideia para o que é que se ia meter, e foi comigo porque eu lhe pedi, e ela é daquele tipo de aquele tipo de pessoa que se atira para as coisas sem fazer ideia do que é que aí vem. É impulsiva e é espontânea, que é uma palavra melhor do que impulsiva, na verdade. É espontânea e não planeia nada e não vai ver nada e ela faz as coisas e vive o momento. Eu não. Eu lá está. Eu vou de férias e tenho um itinerário de hora a hora, onde é que vou, qual é o museu que vou, quando é que vou, em que dia, não sei o quê. Eu sou muito cuidadosa, muito planeada. E se calhar... há mais tendência para as mulheres serem desta forma do que para serem espontâneas, mas isto tem tudo a ver com a socialização outra vez, porque é muito mais normal as raparigas serem socializadas também para serem as planeadoras e porque é uma forma de as preparar para as lides da casa, que é uma coisa, enfim... enquanto que os rapazes, lá está, boys will be boys, deixa-o subir àquela árvore à vontade, se ele cair, pronto, magoa-se no joelho, não tem mal nenhum, são rapazes a divertir-se, enquanto que se a menina cair e estragar o vestido já é um filme que, infelizmente, às vezes essa dicotomia realmente acontece, existe, não é? Portanto, lá está, para mim é exatamente a mesma questão, em que é mais normal permitir desde cedo aos rapazes que tomem riscos e que se magoem e que experimentem e que caiam e que corra mal ou corra bem, mas que façam, experimentem e façam, e às raparigas é menos encorajado isso, no geral, normalmente é menos encorajado, é mais encorajado a que fiquem mais quietinhas, mais calminhas, mais isto e mais aquilo, e portanto, enquanto que eu pessoalmente não vejo isso, e se calhar mal, não é? Mas não vejo isso como tendo sido uma influência de eu ser mulher, mas sim de eu ser uma pessoa extremamente ao ponto de se calhar demasiado de planear tudo e mais alguma coisa e de ver como é que é antes de experimentar. E há outros tipos de pessoas mais despreocupadas, mais viver o momento, mais de experimentar. Mas consigo perceber o porquê dessa diferença dos homens tendencialmente correrem mais riscos e, aliás, na criminologia temos uma estatística muito que toda a gente conhece e já bastante estudada e já bastante provada, que é os homens são maiores vítimas de crime
na rua. São maiores vítimas de crime, daquele tipo de crime de ser assaltado ou homicídio no meio de um assalto, ou esse tipo de crime. Os homens são muito mais vítimas. Porquê? Porque os homens têm mais comportamentos de risco. Saem mais tarde de casa, voltam mais tarde, no geral, obviamente, não é? Tendencialmente. Claro, é isso que estamos a falar. Normalmente chegam mais tarde a casa, porque também se calhar têm um pouco menos medo de chegar a casa tarde, enquanto que as mulheres, ao terem mais medo, acabam por se proteger um pouco mais, acabam por ir para casa juntas em vez de ir para casa sozinhas, ou acabam por ir mais cedo, ou acabam por ir de táxi em vez de irem a pé, para evitar estarem sozinhas na rua, e portanto, ao terem mais comportamentos de risco, já é um pouco certo e sabido esta percentagem que lá está, que os homens acabam por ser mais vítimas dos crimes de rua. Não vamos falar dos crimes dentro de casa, não é? Porque isso já são questões diferentes, mas os crimes de estranhos, com estranhos, feitos por estranhos. Portanto, eu sim percebo que num jogo isso também se aplique, nos jogos isso também se aplique, e que as mulheres prefiram, tendencialmente, tenham maior cuidado. Para mim foi não a questão de ir experimentar o jogo só, eu queria saber no que é que me estava a meter, no sentido de não fazer figura de urso. No sentido de chegar lá e não ser, e se calhar aqui agora estou a ter uma epifania, mas se calhar foi um pouco no sentido de eu não queria chegar lá e ser aquela pessoa ou aquela rapariga que aparece e toda a gente tem que parar para lhe explicar o jogo. Toda a gente tem que, ok, agora vamos explicar aqui à noob, que não se faz ideia do que é que isto é, vamos ter que parar o que estávamos a fazer para lhe ensinar, tipo aquela frustração que ninguém sente. Pelo menos eu acho, desde que eu comecei a jogar e entrei para este mundo, eu acho que nunca ninguém demonstrou este sentimento para com gente nova. Que eu conheça, ninguém, toda a gente, sempre que vem uma pessoa nova é sempre, anda, a gente explica, tá andando, sim, vai. Mas eu estava cheia de medo que as pessoas iam revirar os olhos, olha esta gaja vem aqui, não percebe nada do assunto, agora tenho que interromper o meu jogo para lhe explicar. Então eu estava com medo um pouco disso, então daí vi muitos vídeos no YouTube e andei a ler o que é Dungeons and Dragons, o que é isto, como é que se faz, se calhar um pouco com esse receio de que as pessoas me fossem julgar pela minha nubice. Outra coisa muito engraçada que o Ernest Adams também refere no livro dele, aliás, ele tem muitos e tem muitos artigos, mas neste livro em particular que eu citei, é o facto da hipersexualização também afastar as mulheres, que é uma coisa curiosa que nós nos Eurogames vemos então mais ovelhas do que mulheres, o que supostamente também é uma coisa curiosa, ou seja, não vemos mulheres desnudas ou qualquer coisa desse género, vemos outro tipo de coisas, ou seja, isso sente-se até mais nos videojogos, ou então agora até nas miniaturas, nós vemos aquelas miniaturas tipificadas e que obviamente as mulheres estão sempre menos vestidas e afins. E ele contou uma história numa conferência internacional que foi hilariante, e aí nós percebemos depois o pensamento dele, em que ele estava numa equipa de desenvolvimento de um jogo, em que era um jogo qualquer, em que era um dragão e tinha uma mulher que comandava o dragão. E depois eram ataques e tal, e tudo mais. Pronto, um tipo de jogo muito típico dos jogos digitais, de aventuras, de progressão, etc. E tal. E que alguém na equipa de desenvolvimento, algures, teve a ideia luminosa de dizer, então, isto era muito bom agora que, no meio lá da história, a mulher que está no dragão saísse do dragão, fosse a uma caverna e tinha uma cena romântica com outra mulher. Isto era excelente para o jogo. E ele disse, para já, isso é parvo. Depois, a mulher está sempre no dragão o jogo todo. Nós nem temos software para tirar do dragão só para fazer essa cena parva que tu estás a recomendar. Oh, meu Deus. E aquilo foi hilariante quando ele contou a história. Estava a falar de game design e era relevante do ponto de vista do sistema. Mas também do significado que isto teria no jogo, não é? Vamos criar toda uma cena nova, descontextualizada, só para ter um bocadinho de sexualidade ali para o meio. Extrema logo, né? Sequer era... Sim. Do nada iam para uma caverna e pronto. Nos jogos digitais há muito mais esse problema do que nos jogos, nos board games, né? Nos jogos de tabuleiro. Pelo menos na minha experiência. Eu também
ávida jogadora de videojogos. Hoje em dia quase nunca jogo, mas também é porque não tenho computador nem consola para o fazer. Se tivesse, o meu computador, coitadinho, não aguenta nada e não tenho consola. Mas se tivesse, claramente passava muitas mais horas a jogar. Mas já fui muito viciada em jogos e adoro jogos de computador, videojogos no geral. E é verdade que os videojogos têm um pouco mais esse problema de hipersexualização das mulheres, não só nas poses, naquelas danças, nas poses do splash art, não é? Como se diz, ou nos avatares, ou na roupa, ou na armadura, como tu disseste, mínima roupa. E é verdade que as miniaturas dos jogos de tabuleiro, por exemplo, dos jogos narrativos como Dungeons and Dragons e os Wargames, os jogos de miniaturas também têm ou tinham muito esse problema naquela questão da maga que tem apenas 2 círculos de metal a tapar as meninas e vamos dizer que isto é uma armadura, não é? E tudo o resto está muito protegida, não é? Pele. Sempre também achei fantástico. Mas hoje em dia, felizmente, as coisas já não são bem assim, nem para os videojogos. Felizmente as coisas em todo lado estão a melhorar. Nem para os videojogos, nem para as miniaturas. Nos videojogos eu acho que é por pressão dos jogadores em si. Porque eu soube de uma história... Eu não jogo Fortnite. Não, é Fortnite? É Overwatch. Também não jogo. Os meus irmãos jogam. Eu não jogo Overwatch, mas sei que há uma personagem chamada Tracer, que é uma mulher, e ela tinha uma dança, uma pose, acho que era uma pose de vitória. Os personagens, quando ganhavam uma match, né, tinham lá uma pose de vitória, já não me lembro se era bem de vitória, e em que ela virava-se de costas, fazia uma pose em que chamava a atenção para o seu traseiro, e os próprios jogadores da comunidade, que se calhar eram dos últimos que eu acharia que iam revoltar-se para com isto, os jogadores revoltaram-se contra a empresa que faz o jogo, que lança o jogo, e disseram: isto não faz sentido nenhum para a personagem que é. Esta personagem, a Tracer, eu não conheço o jogo, portanto não conheço a personalidade da Tracer, mas pelo que me disseram e pelo que eu li sobre o assunto, os jogadores revoltaram-se porque a personalidade da Tracer não é nada sexualizada, ela é tipo um pouco mais divertida, é descontraída e não sei o quê, não tem nada, não é sedutora, não faz parte do seu conceito de personagem, esse tipo de comportamentos. E eles revoltaram-se e disseram: isto não faz sentido nenhum, isto é só sexualizar por sexualizar, isto não faz parte da personagem que ela é. E a própria empresa backed off, né? Admitiu: ok, pronto, tem razão, e alterou a pose para ser menos dar a atenção ao traseiro dela, né? Menos hipersexualizada. E nos videojogos eu acho que tem havido cada vez mais, porque também cada vez mais mulheres jogam videojogos e cada vez mais há pessoas diferentes a jogar videojogos, sejam de qualquer grupo que sejam, e então há mais revoltas e mais respostas negativas quando as empresas caem nos mesmos comportamentos sexistas ou nos mesmos comportamentos machistas. Os jogadores, uma coisa boa que as redes sociais têm, e que quando é levado ao exagero pode tornar-se mal, mas uma coisa boa que as redes sociais têm é um bocado, o pessoal mostra o seu descontentamento para com um produto X que sinta que não é adequado. E as empresas têm vindo aos poucos a melhorar. Nos jogos de tabuleiro, ou pelo menos nos jogos de miniaturas ou jogos de narrativos que usam miniaturas, já não tem a ver com a revolta, já não tem tanto a ver com a revolta do grupo de jogadores no total, mas sim com 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 jogadores, ou 4 ou 5, uma porcentagem pequena, principalmente mulheres, que se viraram e disseram: eu estou farta que as miniaturas sejam hipersexualizadas e que não façam sentido nenhum histórico daquelas armaduras serem assim.
Eu vou criar as minhas próprias miniaturas de mulheres realistas. Há uma mulher que começou exatamente assim, uma empresa de criação de miniaturas de mulheres realistas, acho que se chama assim, Realistic Women Battle Figures, ou qualquer coisa assim do género, já não tenho uma certeza. E há outra que é Bad Squiddle Game, já não tenho mais certeza do nome, mas tipo, são mulheres que, estou farta disto, eu vou criar a minha própria empresa de miniaturas e vou criar miniaturas de mulheres que sejam realistas e que tenham roupa realista e que tenham armadura realista e que tenham armas realistas e que façam o mínimo sentido. E hoje começaram essa onda e hoje em dia já há muitas empresas e já há muitas miniaturas a serem vendidas, tanto de pessoas mais variadas, incluindo mulheres, já não são tão hipersexualizadas e há já muitas mais miniaturas, digamos, lá está, adequadas para os contextos em que estamos a jogar. Se estivermos a jogar uma campanha ou um jogo em que realmente todas as personagens femininas são hipersexualizadas, tenho a certeza que há gente que joga esse tipo de jogo, ok, está bem, usam essas miniaturas e ficam todos contentes. Agora, para as pessoas normais, tipo, ou para as pessoas que jogam outros tipos de jogos, em que se calhar faz sentido a mulher não ir para o meio da batalha só com um pedaço de pano atravessado, aí já agora, hoje em dia, felizmente, já tem muitas opções para encomendar e hoje em dia também já há softwares de criar a tua própria miniatura para os jogos narrativos. Claro que para os wargames, se criares as tuas próprias miniaturas vai-te ficar muito caro, porque eles usam muitas miniaturas, não é só uma, não é? Mas já há muitas empresas com miniaturas femininas realistas, portanto já está aos poucos, está a melhorar. Curiosamente, uma das coisas que o Ernest Adams dizia também é que as mulheres gostam muito de configurar o seu avatar. É possível. Engraçado. Mas acho, aí não consigo encontrar uma justificação. Supostamente ele diz lá que não gostam de ter uma coisa que seja generalista. Gostam de ter uma coisa com personalidade. Basicamente a justificação dele é. Ok. Ou seja, e ele dizia isto para que no game design do jogo, coloquem a possibilidade de poderem configurar as personagens como quiserem, que obviamente vai agradar a mais perfis. O que acho que é uma coisa interessante, de facto. Sim, por acaso a minha experiência para com os jogadores que eu conheço, acho que é um pouco igual essa vontade de customizar, acho que é um pouco em toda a gente, na verdade. Mas, ok, é possível que se calhar as mulheres tendencialmente têm maior vontade de customizar, talvez tenha a ver com o facto de nós estamos mais habituadas a ter mais acessórios ou estamos mais habituadas a ter mais escolhas de roupa. Talvez, não sei, talvez não haja propriamente uma razão, mas é interessante isso, realmente. Sim. É interessante. Ele fala disso e fala das narrativas também, que normalmente nos perfis femininos não cai muito bem. Aliás, fala em duas coisas, que é engraçado, é as narrativas e a socialização. Para já, normalmente as mulheres não gostam muito de jogar a solo, sem interação social nenhuma, e que a outra é que gostam que o simples facto de se estar a jogar o jogo tenha uma justificação, que normalmente é justificada por uma narrativa, que há ali uma coisa que não é só somar pontos, que não é só bater um recorde, que há ali qualquer coisa que tem por trás, como um nível de construção mais... Ele usa um termo engraçado, eu acho que é elegante, acho que é o termo que ele usa para justificar a dinâmica de jogo. Isto é mais virado para os videojogos, não é? Sim, ele é um designer de videojogos. É normal, acho eu, que as mulheres nos videojogos... Quer dizer, por acaso, o primeiro ponto que disseste era de que as mulheres não gostavam tanto de jogar a solo, no geral, e preferiam jogos mais sociais. Não sei se ele aí inclui... Eu acho que a estatística dos Massive Multiplayer Online Games, em que ele diz que, por exemplo, a percentagem de mulheres a jogar os jogos online é muito maior do que simplesmente os que compram o jogo para jogar uma campanha sozinha, que é engraçado, porque tem essa dimensão de socialização no processo de jogo. Ok. Por acaso, se eu não soubesse, se me dissessem, olha, manda para aí o que é que tu achas que será a estatística, eu acharia que seria ao contrário, nos videojogos em específico, porque uma das experiências e uma das queixas, entre aspas, das minhas colegas jogadoras de videojogos é
precisamente em relação aos jogos multiplayer. Quando há voz e quando se reconhece que elas são mulheres, recebem um pouco de mensagens privadas menos agradáveis, que nunca ninguém quer receber. E isso, então, às vezes ficam com o pé atrás quando é para jogar jogos multiplayer sem ser com amigos. Pois. Quando é para jogar jogos multiplayer com amigos, aí sim, tranquilíssimo, gosto muito e não sei o que, não sei quanto. Agora, jogar jogos multiplayer com estranhos não é da minha experiência que seja uma preferência. Mas claro, lá está, há exceções e é sempre o tendencial, nunca é uma generalização total. Mudando aqui, se calhar para outro assunto, embora seja mais ou menos parecido, tu na Quebra-Dados, não é? Que tem também um canal de YouTube, fizeram um vídeo muito interessante. Ou fizeste, não sei se, provavelmente não terás feito sozinho. Fizeram um vídeo muito interessante que é uma espécie de taxonomia de jogos, em que as taxonomias são coisas muito difíceis de fazer, até porque não existe minimamente acordo sobre o tipo de taxonomias, existem milhentas, mas eu diria que elas são muito úteis para nos ajudar a enquadrar, embora não sejam de modo nenhum dogmas ou caixas estanques, não devem ser. Fizeste esta taxonomia. Vocês, quando fizeram esta taxonomia, ou quando pensaste nela, estavas a pensar em perfis de utilizadores também, ou nem por isso? Não, nem por isso. Nós criámos, não fui só eu, né? Eu tive muita ajuda de Jorge, um amigo que faz parte da associação e que já joga jogos de miniaturas e jogos de board games e jogos narrativos há mais tempo que eu e também falei com outras pessoas, outros jogadores de vários tipos de jogos, dos jogos de tabuleiro, jogos de miniaturas, etc., para ver o que é que eles apontavam como sendo as diferenças entre um tipo de jogo e outro tipo, para ver o que é que saía mais frequentemente. Não olhei para perfis de jogadores para fazer esta distinção, olhei muito mais para os componentes do jogo e eu chamei de mecânicas, mas as características teria sido o melhor palavra, mas estas coisas uma pessoa só se lembra depois, não é? Sim. Mas é normal, porque o termo mecânicas, especialmente nos nossos jogos analógicos, jogos de tabuleiro, se nós formos fazer uma análise com a literatura de estudos de jogos, estamos todos errados. Nada disto são mecânicas. Pois, mas é o termo comum, não é? Sim, usa-se, mas há uma razão para isso. Porque, como nos jogos analógicos somos nós que ativamos o sistema de jogo, nós jogadores, porque sem isso aquilo não tem automatização, nós mexemos com as mecânicas do jogo. Portanto, é uma coisa que nos é muito próxima, é muito transparente. Mas, por exemplo, a definição de mecânica é o elemento através do qual o jogador interage com o sistema de jogo, que é um pouco mais generalista do que aquelas mecânicas que nós identificamos. Mas pronto, está bem, se nós acordarmos que são mecânicas dentro dos analógicos, são mecânicas, pronto, elas podem ser. Sim, se calhar não será o melhor termo, mas é aquele que mais utilizamos, então Sim, acaba. ou pelo menos dizendo mecânicas no âmbito dos jogos analógicos. Isso ajuda a facilitar. Eu vou ver se começo a utilizar características ou elementos que acaba por ser mais genérico e acaba por se adequar um pouco mais. Estávamos mais quando construímos a organização do vídeo e o guião, porque estas coisas têm sempre um guião, não é? Mais a pensar nas características e nos elementos de cada tipo de jogo. Propositadamente não fomos muito profundos, porque também não era nosso intuito fazer uma clara distinção entre o que é um jogo de miniaturas e esta é a definição certa e sabida e aquela é a definição certa e sabida de jogos de tabuleiro. Apenas foi uma... Todos os nossos vídeos têm esse objetivo, mas o único objetivo daquele vídeo é ora, eu sou uma pessoa completamente nova neste mundo, eu já joguei Monopólio e quero saber o que é que mais existe, o que é isso de jogos de miniaturas, deixa-me pesquisar e está lá uma definição super vaga e rápida e concisa e diz, olha, os jogos de miniaturas usam miniaturas, normalmente são duas pessoas, vão uma contra a outra, é a fazer de batalhas e o jogador é o general. Bom, toma, aqui tens.
queres experimentar, não queres, pronto, mas agora já sabes que existe. E portanto não estávamos a olhar para perfis dos jogadores em si, mas sim mais para os elementos dos tipos de jogos em específico. Falaste também que trabalhas na área da criminologia, ou pelo menos tens formação nessa área e trabalhaste até há pouco tempo, e continuas a trabalhar também, acho eu. Sim, em regime voluntário, mas sim. Mas é trabalho mesmo. Exato. Este conhecimento que tu foste obtendo dos jogos até agora, disseste há cerca de 5 anos já dá para experimentar muita coisa, já dá para ver muita coisa. Isto de algum modo influenciou o teu trabalho, ou consegues ver aqui alguns paralelismos? Ora, não influenciou no trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, nos projetos em que eu tenho vindo a colaborar ou a trabalhar, ou ambos, não tem influenciado muito, mas sem dúvida que influenciam os projetos que eu quero vir a desenvolver no futuro. E os planos que eu e nós na associação já estamos a delinear para projetos de investigação por parte da associação, porque pela faculdade é sempre diferente. Há outros fatores a considerar, exatamente, outras prioridades, outras questões, mas através da associação já há vários projetos de investigação que eu tenho delineados em documentos da Drive, assim, por tópicos vagos, com 3 ou 4 referências, e depois pesquisar mais. E ideias de projetos e de estudos que queremos muito fazer e que a ver também com a criminologia e com a psicologia e com a sociologia, porque é muito inspirado no trabalho também que tu fazes e tens vindo a desenvolver, que é o acreditar que os jogos podem ser utilizados para toda uma variedade de coisas benéficas para a população, para todos os tipos de populações, para o desenvolvimento das capacidades cognitivas nas crianças e nos jovens, para a manutenção dessas capacidades na população de idade avançada, para o desenvolvimento das capacidades sociais, para diminuir o isolamento social dos idosos, para tanta coisa, para ensinar mesmo componentes específicas de certas disciplinas, certas áreas, como tu já fizeste muitos vídeos de jogos para explicar coisas mesmo específicas da engenharia e de utilizar os jogos para fazer esse tipo de tudo, como tu disseste, para fazer tudo. E acredito, e nós na Quebra-Dados acreditamos plenamente no poder dos jogos para tudo isso, e que os jogos podem ser uma ferramenta ao mesmo tempo divertida e educativa, como eu sei que tu defendes com todo o teu coração. Serious games, é mesmo essa. Exato. Este equilíbrio entre aquele objetivo que nós queremos atingir e garantir que o jogo é divertido. O que é sempre uma complicação, porque os jogos, por definição e por tipologia, eu acho que não se devem definir como geradores de diversão, mas como geradores de experiências, que podem não ser divertidas. É como nós, quando vamos ver um drama, ou ler literatura, ou assistir uma peça de teatro, ou cinema, um drama, eu acho que ninguém vai lá para se divertir. Sim, vai lá para sentir coisas. Para ter uma experiência, para sentir coisas. Exato. E os jogos fazem isso também, por isso é que nós... E eu, quando faço esse tipo de formações, ou quando dou este tipo de formações, tenho sempre o cuidado em tentar falar de algumas coisas que falámos aqui, que é dos perfis e das experiências. Porque, ou seja, se um jogo gera determinados tipos de experiências, vai impactar mais nos perfis do que noutros, que estão mais predispostos àquilo. Ou então, até conhecendo esses perfis que as pessoas podem não os ter, ou podem não identificar, nós podemos querer trabalhar isso ao contrário. E tudo isto são ferramentas imensas para trabalhar. E daí a importância depois também de falar nas mecânicas, porque são as mecânicas que complementam as dinâmicas, e são as dinâmicas que dão as experiências. Exato. Isto parece tudo muito teórico, mas não, é muito prático. E se não fizermos esta sistematização, fazemos se calhar brincadeiras, e não é brincadeiras que nós queremos fazer, é mesmo experiências profundas e interessantes, ou rápidas, mas desde que debata no nosso objetivo. E que puxa à reflexão e à aprendizagem, exatamente. E em todas as áreas, que é super interessante como é que
pensar como é que pode ser aplicado o uso de um jogo, um serious game, um jogo sério, para ensinar questões sociais extremamente relevantes, como, por exemplo, olhem agora o movimento Black Lives Matter, não é? Como é que poderíamos utilizar um jogo para explicar esse diferenciamento de tratamento que existe por estereótipos raciais e por discriminação racial que existe e como podemos consciencializar para isso, ou até o que nós temos vindo a discutir neste vídeo todo, a falar de diferenciações de género, como podemos combater essas diferenciações de género e estereótipos de género e papéis de género, como é que podemos esbatê-los e combatê-los através dos jogos e há um infinito conjunto de possibilidades e acho que é absolutamente fascinante. Fascinante. Então fico à espera dessa motivação toda para fazer mais coisas e quem sabe até não possamos fazer uma coisa em conjunto ou outra no futuro. Era tudo o que eu queria. Tudo o que queremos aqui na Quebra-Dados é pôr estes planos todos em andamento. Okay, todos. Muito bem. Da minha parte, se puder ajudar, ajudarei. Contamos e vamos colaborar. Falando então na associação também, eu notei uma coisa curiosa, que também já falaste um pouco, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais. Vocês não se especificaram num jogo, em geral. Como falaste, vocês falam de todos. Mas falam de todos, mas normalmente, embora eu já tenha visto até outros jogos, que são jogos do mercado de massas, que vocês até usam por vezes, mas será, e isto é a minha interpretação, é aquela que eu faço pessoalmente, essa abordagem, mesmo usando por vezes alguns jogos do mercado de massas, o vosso objetivo é levar as pessoas a conhecer os jogos de hobby todos? É essa a vossa intenção? Através de várias hipóteses? Sim, eu quero que as pessoas, nós, não é? Mas que as pessoas não tenham o problema, não tenham a experiência que eu tive de passar anos e anos a achar que só o kata chegava. Percebes? De nem sequer me aperceber do mundo que existia, porque eu olho para trás e quem me dera saber que isto existia há 10 ou 15 anos atrás, porque existiam estes jogos, a grande maioria, pronto, os jogos, muitos dos jogos que eu agora jogo regularmente e gosto muito já existiam, e quem me dera ter sabido que existiam. E sim, um dos nossos objetivos é dar a conhecer esses jogos e às vezes utilizar um bocadinho os jogos de massa como, olha, gostas deste? Olha, então se calhar vais gostar destes. Olha, não para diferenciar uns dos outros, porque não queremos fazer essa distinção. Os jogos de massa não são fixes. Os fixes são os... Nós gostamos de todos. Nós cá gostamos de todos. Eu, pessoalmente, Carolina, posso não gostar de todos, mas a associação gosta de todos e damos as boas-vindas a todos. Tu e os teus amigos só gostam de jogar Monopoly e querem jogar Monopoly todos os dias. Têm aqui uma mesa onde podem jogar Monopoly todos os dias. E são muito bem-vindos. Acompanhamento psicológico depois. A Carolina, pessoalmente, vai ficar a sentir... Haveria melhores hipóteses, mas a associação como um todo, a brincar, mas não queremos fazer diferenciações, até porque estes jogos, apesar de talvez não proporcionarem as experiências que nós pessoalmente consideramos as melhores, estes jogos são muito conhecidos e trazem muita gente, não é? É como o Dungeons and Dragons. Eu já experimentei outros jogos narrativos, gosto muito de vários tipos de jogos narrativos, mas não posso negar, e não vou dizer que Dungeons and Dragons é o melhor, não vou dizer que é, mas não posso negar que é o mais famoso e é o que traz mais gente para experimentar outros tipos, não é? E são importantes, muito importantes por isso, e pronto, e criam as suas experiências também, e proporcionam as experiências, e é só isso que importa no final do dia, que as pessoas gostem de os jogar e que eles tenham o seu propósito, que o tenham, e portanto não fazemos essa distinção, não fazemos nenhuma distinção com nenhum tipo de jogo, nem dos mais famosos, nem dos menos famosos, nem dos... E jogos de cartas colecionáveis, e jogos de miniaturas, e jogos de narrativos, e todo tipo de jogos. Nós gostamos de todo tipo de jogos. Que jogos recomendarias para quem quer iniciar então neste mundo dos jogos?
É assim. Não conheço esse. Este é o melhor de Eu todos. acho que há um que se chama... É o meu Mas preferido. nunca vi. É o meu preferido. É assim, eu sou muito fã do Catan como gateway, não é? Uhum. Acho que toda a gente concorda que fez maravilhas para o mundo Uhum. dos jogos de tabuleiro. Também concordo Só, contigo. Mas há pessoas que não concordam que seja um bom gateway. certo, acredito, porque toda a gente é diferente, felizmente que assim o seja, e toda a gente tem opinião. Acho que hoje em dia jogos como os party games também são um gateway. São uma forma de, ora, tu já te juntas para jogar Cards Against Humanity ou Exploding Kittens ou seja o que for, com os teus amigos a ver umas jolas lá em casa, não sei o quê. Olha, e se experimentasses outro jogo, que é um bocadinho mais de pensar, mas é igualmente fixe. Também são uma forma de introduzir as pessoas aos jogos. Eu pessoalmente sou muito fã do Splendor e do Sagrada, por serem aquele típico exatamente, também não têm conflito direto, também é mais... Casual. São Mais é, casual. são de estratégia, mas é assim mais, as regras são muito fáceis de explicar, explica-se e joga-se rapidamente, não são aqueles jogos de 3 horas que para uma pessoa que não joga regularmente, só de pensar em passar 3 horas a jogar um jogo, dá-lhes uma veia que sai da testa. São jogos assim, são bons e são jogos que eu tenho levado lá para casa para a família, para os pôr a jogar, Uhum. são exatamente estes, né? Eu levo para lá um Splendor e já as minhas tias e a minha madrasta gostam muito de jogar, levo para lá o Catan, levei o Munchkin para os meus irmãos, que já gostam mais dessa parte de ter os monstros e a fantasia e não isto e aquilo. Não sei, há muitos, depende do tipo de pessoa também, depende Uhum. daquilo que uma pessoa, se a pessoa já joga videojogos, se calhar as minhas recomendações são São outras. outras. É Se verdade. calhar se a pessoa nunca joga nada, então já vamos por outro caminho. Isso que disseste é muito importante. De fazer perceber de onde é que vem a pessoa. Por exemplo, eu já disse isto milhares de vezes. Se me tivessem recomendado esses jogos de introdução ao Party Games, eu nunca tinha jogado este tipo de jogos. Porquê? Porque eu já vinha do historial grande de jogos digitais de estratégia pesados. Exato, exatamente. Isso tem importância, não é? Claro, claro. E depois, sem falar nos outros tipos de jogos, não é? Por exemplo, se eu sei que tenho um amigo ou uma amiga que gosta muito de uma boa história, mas não quer fazer, não faz, pá, não acha muito piada a estratégia e a mexer Uhum. pecinhas e não sei o quê, se calhar puxa para experimentar uma sessão de Dungeons Exatamente. and Dragons, ou se calhar puxa para experimentar uma cena mais um vampire, em que ela experimenta ser um vampiro por uma one shot, do que ir pelo aquilo que as pessoas normalmente acham que as pessoas começam por jogar jogos de tabuleiro, Eurogames, por exemplo, e depois é que passam para os outros tipos de jogos, quando não precisa de ser assim, não é? Podem começar por jogos narrativos e depois começar a ver o que é que há mais neste mundo, o que é Sim, que há sim. por aí. E as pessoas podem até nunca querer jogar Eurogames Exatamente, ou então quem joga Eurogames pode nunca querer jogar jogos narrativos. Isso, lá está. exatamente, Está relacionado com os exatamente. perfis, não é? Daquilo. Porque as pessoas gostam do que gostam e a verdade é que as pessoas também têm um pouco a tendência e não tem mal nenhum, obviamente, mas as pessoas têm um pouco a tendência de se auto-rotularem, entre aspas, como eu sou uma pessoa que gosta de X e que não gosta de Y. Pronto, está aí isto faz parte da minha identidade. Eu gosto de X, eu gosto de jogos digitais, eu gosto de jogos narrativos, eu gosto de ir jogar futebol, eu não gosto de Y, eu não gosto de brócolis, eu não gosto de jogos narrativos, eu não gosto de basquetebol. E as pessoas tendem a fazer meter essas gavetinhas e todas no móvel da minha identidade. Não é? E a minha identidade são quem eu sou, as ações que eu tomo, as atividades que eu gosto, as atividades que eu não gosto, isto e aquilo, isto e aquilo. E depois é muito difícil de convenceres uma pessoa a fugir dessa identidade, a fugir desse rótulo que ela deu a si própria. E não tens de o fazer. A pessoa não tem de sair dessa identidade, desse rótulo, dessa zona de conforto. A pessoa não tem de o fazer.
não tem. E tem todo o direito a dizer que não e a dizer que não quer. Mas, na minha opinião, não nos faz mal de vez em quando. Apesar de eu ser uma pessoa que planeia tudo e que é muito cuidadosa e que não experimenta nada sem ver, não faz mal de vez em quando experimentar uma coisa nova que se calhar até se acha que provavelmente não se vai gostar. Porque podemos estar enganados. Não é? Se a última vez que eu experimentei jogar futebol foi há 10 anos atrás, e eu tive uma experiência assim, e disse, eu não gosto de jogar futebol. Passaram 10 anos, eu sempre repeti, eu não gosto de jogar futebol. Eu não sei, as pessoas mudam ao longo do tempo, né? As pessoas mudam, as experiências mudam. Jogar futebol com o Manelinho, a Francisquinha e o João é diferente do que jogar futebol com o André e a Adriana. Portanto, se calhar se eu hoje, agora passado 10 anos, for jogar futebol com o André e a Adriana, já vou gostar. Se calhar não faz mal, de vez em quando, sairmos um pouco, dependendo das atividades, claro, há coisas que mais vale nunca experimentar, isso é a minha opinião pessoal, mas para certas coisas não faz mal, às vezes, pensarmos, porquê é que eu não gosto de brócolos? Quando é que foi a última vez que eu experimentei brócolos? Ora, deixa cá ver se eu ainda não gosto de brócolos. Ora, deixa cá ver se calhar se brócolos misturados com outra coisa eu já passo a gostar. Vamos ver, vamos só ver, Eu acho que não gosto de jogos narrativos. Tenho todo o direito de não jogar e tenho todo o direito de nunca experimentar. Mas se calhar, se eu experimentasse com pessoas diferentes, ou se eu experimentasse um certo tipo de jogo narrativo, eu que acho que não gosto porque se calhar não conheço aquele tipo de jogo narrativo, se calhar já ia gostar. Não sei. É possível que para algumas pessoas isto fosse o caso. Claro que também vai haver há pessoas, e lá está, completamente válido, que não gostam e não vão gostar, e mesmo que experimentem não vão gostar, porque faz todo sentido. Mas também há pessoas que se calhar, se derem uma oportunidade, vão ver que afinal não é assim tão contra a sua identidade quanto eles acham. Acho que sim, acho que a ideia é mesmo essa também defendo isso. Por vezes eu também tenho preferências por certos tipos de jogos enquanto grupos, não é? Mas em certas situações gosto de jogar outro tipo de jogos. Há jogos que eu gosto de jogar uma, 2 vezes por ano, não é para andar sempre a jogar, mas de vez em quando gosto. E lá está. Está relacionado também com as experiências que nós queremos ter, quando as queremos ter e na quantidade que queremos ter. Portanto, acima de tudo, acho que é um pouco isso. Exato. Como tu disseste, então tu nasceste nos anos 60, não é? Tens aqui uma longa experiência. Obviamente que sim, não é? Sim, claro. Nota-se, não é? Nota-se. Pelo conhecimento nota-se que há muita experiência acumulada. Mas o que eu queria dizer aqui, estava a brincar, obviamente, não na experiência nem no conhecimento, mas na idade, porque tu, tendo nascido, eu não sei 92. exatamente quanto é que tu nasceste, apesar de ter sido nos anos 90, não é? Tu nasceste como uma nativa digital. Sim. Podemos dizer que sim, não é? Podemos dizer que sim. Lá está, a minha geração foi aquele intermédio em que os nossos, sim, já éramos nativos digitais, mas os nossos computadores / telemóveis da nossa infância ainda eram aqueles tijolos que demoravam 20 minutos a abrir uma página da internet. Portanto, eu ainda estou naquela de sim, tivemos computadores desde cedo, mas será que aquilo se pode chamar mesmo um computador? Mas sim. Era, acredita que era. Eu agora fui spoiled, não é? Fui mimada com o digital. Sim. Então, o que é que leva alguém que nasceu já nesta era digital a optar por jogos analógicos? Ora, eu acho que é precisamente porque digital já há em todo lado. Eu acho que ultimamente tem havido uma ressurgência de popularidade das coisas analógicas no geral. Não só nos jogos, não é? E eu tenho como hobby também tirar fotografias e tenho uma máquina de fotografar analógica. Entrei nessa onda também, que hoje em dia está muito na moda outra vez, surgiu na popularidade. A fotografia analógica acho que é exatamente porque a nossa geração viveu
e sempre viveu embrenhada do digital, que gostamos de respirar fora disso. Eu acho que é exatamente essa questão de que temos digital no nosso trabalho, temos o digital no dia-a-dia das redes sociais, estamos constantemente ligados, estamos constantemente rodeados exatamente do digital que nos agrada tanto o desligar. Acho que é exatamente essa a questão, fugir desse constante estar ligado. Sim, essa pressão, não é? Eu tenho dias em que eu não desligo o telemóvel, não vou dizer que desligo, mas ponho o telemóvel para o lado e simplesmente faço outras coisas que não têm nada a ver com o telemóvel, tipo faço crochê ou vou tocar piano, não tenha nada a ver com o digital, para arejar um pouco a cabeça, mais em relação às redes sociais do que propriamente ao facto de ser uma coisa digital, mas é que depois o digital está super ligado a isso das redes sociais. Está ligado? Exato, e depois tens constantemente a internet ligada, e depois tens as notificações, e tens isto, e tens aquilo, e depois quase automaticamente já carregas na app, diz a ti próprio que, olha, não vou sair do Instagram, e depois abres o Facebook e ficas tipo, fogo, sair de uma para entrar noutra, e acho que a nossa geração, pronto, acho que o pessoal no geral, já estamos naquela fase estamos naquela que já chega um bocadinho, precisamos de pausa, precisamos de um pouco de pausas de vez em quando, ir jogar à mesa, rodeado com amigos. Infelizmente a situação atual não permite completamente, mas pá, é uma coisa tão boa, é uma coisa que... E na verdade acho que esta coisa do Covid realmente veio mostrar que o ser humano realmente precisa da interação cara a cara e da socialização cara a cara, que as pessoas andavam-se a esquecer, acho eu. O pessoal andava-se a esquecer, mas a quarentena fez-nos mostrar, e para quem não teve que voltar ao seu trabalho no escritório, isso continua a mostrar, que nós precisamos, de estar com os amigos cara a cara e de falar e de sentir o calor e de passa cá isto e toma lá a cerveja e toma lá isto e anda cá e vamos falar. E faz-nos falta, nós... Sim. É natural, nós queremos mesmo isso. O Aliás, ser humano é um animal social. Isso já era falado e era curiosamente falado em congressos e conferências, até de jogos digitais, que era o fenómeno da pós-digitalização. Que é isso mesmo que estávamos a falar, ou seja, nós já somos nativos digitais, já estamos no mundo digital e queremos desligar. Ou seja, o analógico é a tal exceção que nós procuramos. E parece-me que a pandemia, apesar de nos ter, e se calhar por nos ter colocado sempre em conferências ou em reuniões online, tudo é online, eu acho que vai acelerar ainda mais este processo da pós-digitalização. Se há coisa que nós vamos valorizar depois disto, no caso dos jogos, é jogarmos presencialmente com pessoas a mexer em peças. Exatamente. Todos nós fomos obrigados a jogar através do online. Eu experimentei sites de board games, de jogos de tabuleiro. Eu experimentei sites como a Board Game Arena e outros sites que deixam jogar online. Joguei tipo umas 7 ou 8 vezes, porque é uma forma de... Era mais pelo facto de ter a chamada ligada com os meus amigos e uma pessoa ia falando enquanto ia mexendo lá as peças digitais, mas realmente aquilo não é nada a mesma coisa. Não. E então jogar jogos narrativos por online, eu percebo que há quem o faça ou porque prefere ficar em casa, ou até porque tem que ser porque joga com pessoas de outros países. Percebo perfeitamente. Mas não há nada como estar à volta. Então, nos jogos narrativos, em que normalmente, nos jogos que eu jogo, tu encarnas uma personagem e queres ver a reação da cara das pessoas e a expressão facial quando ela está a dizer aquela frase. Tu queres ver a reação e estás ali a olhar para a câmara do computador a ver qual é a reação na câmara naquela coisinha pequenina da pessoa. Opa, não tem jeito nenhum, é mesmo... Então, realmente, isto de jogar online durante esta quarentena foi mesmo a mostrar que presencial não se compara. É da noite para o dia, é como o free trial e o teres o produto verdadeiro. A demo e o teres o produto verdadeiro. Pois, não é nada a mesma coisa.
Para rematarmos, que a conversa já vai longa, Pois é. mas eu penso que foi muito interessante aqui na parte inicial, onde claramente se notou o teu entusiasmo a falar do tema. Isto, os meus amigos gozam um pouco comigo porque eu realmente fico muito exaltada com alguns temas deste género. Mas pronto. Foi notório, foi notório. Agora, para rematarmos, queres referir algum jogo, alguns jogos que sejam os teus preferidos e que tu realmente, para ti, façam a diferença? É sempre difícil referir preferidos, tanto que eu estive estes últimos dias a tentar pensar em jogos que eu pudesse dizer que, mas não consegui pensar em nenhum para identificar. Pronto, eu acho que posso dizer que Dungeons and Dragons é um dos jogos que eu mais jogo atualmente. Não quer dizer que seja o meu jogo preferido, mas é dos que eu mais jogo. E acho que, apesar de haver outros jogos narrativos que o façam também e que façam muito bem, acho que se for para pessoas que queiram experimentar, pelo simples facto de que uma pessoa já tem noção de como é que funciona por ver as referências e isso, e eu vou falar de jogos narrativos porque foi o que me trouxe foi o que me trouxe para este mundo, e é aquilo que eu, para mim, pessoalmente, a Quebra-Dados gosta de todo tipo de jogos, mas Carolina, os jogos narrativos são a minha paixão. Gosto muito de board game, de jogos de tabuleiro, e estou a começar a dar os primeiros passos nos jogos de miniatura, mesmo primeiros, mas os jogos narrativos são a minha paixão. De influenciar, quase como um exercício. Eu não sei explicar jogos narrativos de uma forma de conseguir explicar o porquê de eu gostar tanto deles, mas para mim é uma mistura de criares uma história que acontece na tua imaginação, ao mesmo tempo tu assumes o papel de uma pessoa que pode ser completamente o oposto de ti. A minha primeira personagem de D&D a sério, sem ser aquelas personagens que uma pessoa faz sem saber o que é que está a fazer, não é? Mas a primeira personagem que eu me sentei a criar era uma personagem super impulsiva, e eu disse para aí 30 vezes que sou uma pessoa super cuidadosa, não é? E planeada, e não sei. Era uma personagem super impulsiva, super conflituosa, super despreocupada, era uma pessoa completamente o oposto de mim. E foi um exercício tão interessante e tão bonito experimentar o que é viver a vida, meter-me nos sapatos, como dizem os ingleses, né? Meter-me na pele de alguém cujo pensamento e cuja personalidade é tão oposta da minha. Como é que uma pessoa dessas reage ao mundo à sua volta? Como é que ela pensa? Porque é que ela age de certa forma? Porque é que ela é impulsiva? Porque é que quando aquela personagem disse uma coisa, ela interpretou como um insulto e partiu logo para a porrada? Porque é que ela iria fazer isso? Porque é que esta personagem assim, o que é que a tornou assim? Qual foi a história por trás? Quais são as motivações dela? O que é que ela quer da vida? Porque é que eu acho que os jogos narrativos são um exercício absolutamente incrível para tu tentares colocar-te na perspectiva de uma pessoa que não és tu, de uma pessoa que pode ser exatamente igual a ti, porque há quem crie personagens exatamente iguais a si próprio, ou pode ser pessoas completamente diferentes dos jogadores, personagens completamente diferentes dos jogadores, personagens que até podem ter um género diferente, até podem ter maneiras de pensar diferentes, podem ter maneiras de lidar com as pessoas diferentes, e são formas de experimentar diferentes visões do mundo, são formas de experimentar
coisas que nós nunca vamos experimentar, e não falo só na parte da fantasia, não é? Dos dragões, isto Dungeons and Dragons, não é? Ou de dragões, ou então de seres um vampiro e de andares a sugar o sangue às pessoas, ou então de teres que derrotar os cultistas que querem levantar Cthulhu. Não estou só a falar desses elementos, mas também de elementos emocionais que se calhar nós nunca vamos experimentar na vida. Por exemplo, de uma personagem que se divorcia. Há muita gente que nunca se divorcia e se calhar num jogo narrativo pode passar por essa experiência emocional. Claro que de uma forma muito diferente do que passaria na vida real. Obviamente que ninguém está a dizer que a personagem é uma pessoa completa e... Não é. Mas tu estás a passar por uma simulação daquilo que são emoções muito reais. E ao passares por uma simulação assim, estás a sentir as emoções e estás a ver o que é que podem sentir pessoas que estão a passar por essas coisas e que estão a passar, por exemplo, por discriminação racial ou por discriminação de género, e se calhar tens essas experiências num jogo que nunca terias na vida real porque não fazes parte desse grupo discriminado. E se calhar os jogos narrativos são exatamente uma forma incrível de nós abrirmos os nossos horizontes, abrirmos as nossas perspectivas e experimentarmos vidas diferentes. Pá, nem que seja porque eu gostava muito na vida real poder fazer magia, pá. Se gostava de estalar os dedos e aquela cadeira que está ali fora do sítio era arrumada. Nem que seja só por isso, mas principalmente pelas emoções e pelas experiências que tu crias ao jogar. E eu disse Dungeons and Dragons, mas eu com isto quis vender todos os jogos narrativos, na verdade. Eu acho que toda a gente percebeu. Para mim é jogos narrativos, experimentem o que quiserem, há tantos por aí, há todo um mundo. Isso que tu falaste relaciona-se com grande parte, ou com muitas das definições que existem de jogos, em que os definem como arenas de conflitos, em que os conflitos não têm de ser entre os jogadores, podem ser com o sistema de jogo, ou então com o próprio perfil do jogador. Portanto, são arenas onde nós podemos fazer coisas onde nunca faríamos de outra forma, e é por isso que eles são poderosas ferramentas de aprendizagem, porque nós podemos aprender errando sem consequências negativas, não é? São as tais coisas que nós dizemos sempre nas definições e depois justificar estas abordagens dos jogos sérios. E nós até podemos pegar nisso que tu falaste, que acaba por ser roleplay, que é a encarnação de personagens, e podemos introduzir também isso até em jogos que não são de roleplay, que é uma coisa também interessante. E alguns jogos de outros estilos fazem também isso. Então, e de jogos de tabuleiro, qual é que é assim um dos teus preferidos? Ora, dizer só um, ok. É o do board game? É o mesmo, é. Deixa ver ali a minha estante. Opa, eu sou muito parcial ao Catan. Muito parcial ao Catan, mas admito que é só porque passei anos e anos e anos em que só se sabia que existia Catan. Mas sim, vou dizer Catan e Sagrada, gosto muito de Sagrada também. Okay. Muito. Okay. Mas há muitos mais, pronto. Mas é sempre assim, não é? Uma pessoa diz um e depois lembra-se de 30 mais que quer dizer, mas pronto. Mais alguma coisa que queiras partilhar antes de encerrarmos aqui a sessão? Não, acho que já falei demais. E depois eu sei que tenho um problema a falar, que os meus amigos também me estão sempre a chamar a atenção, que eu sou a mulher dos apartes compridos, ou então a mulher que se repete demais, sempre a repetir-me, sempre a dizer a mesma coisa, de 3 formas diferentes, que é para ter a certeza que as pessoas entendem o que eu estou a dizer. E então às vezes torna-se muito chato falar comigo, que eu estou sempre a dizer a mesma coisa. Portanto, eu peço desculpa se fiz isso, que é muito provável, quase certeza que fiz. Por isso, não tenho nada a acrescentar. Acho que foi uma conversa muito interessante. Gostei muito, muito. Acho que se nota porque falei muito, não é? Mas gostei mesmo muito e não tenho nada a acrescentar. Muito bem, eu gostei também muito, acho que foi muito interessante. Tivemos aqui várias perspectivas de vários assuntos, partilhados de modo entusiasta, que é sempre bom, não é? Sempre bom. Porque mesmo nas conversas nós queremos fazer o tal engagement, que é aquilo que os jogos proporcionam, e é por isso que nós conseguimos transformá-los em ferramentas poderosas, é porque eles têm aquele fator de motivação, que ainda não está muito bem compreendido, mas continua a ser estudado e é interessante por isso mesmo. Pronto,
quero agradecer a tua presença, foi muito interessante. Obrigada eu pelo convite. E vemo-nos por aí, online, Sim, e sim, depois presencialmente, provavelmente em convenções, quando elas forem possíveis de fazer novamente. exato, Esperemos que para breve. exato. Quando finalmente pudermos. Mas sim, vamos falando aqui pelo digital, já que o analógico está em stand-by. Mas há de vir e com mais força. Eu acho que vem com mais força no futuro, Também acredito. com o seu valor ainda mais reforçado, como já falámos. Então vá, muito obrigado. Tchau. Obrigada, tchau.